Olá, esse vídeo tem como objetivo ensinar como fazer refinamentos do tipo Lebile, em que eu levo em consideração só a estrutura, para dados de difração de raio-x. Nós vamos usar o FullProf Suite Toolbar, que ele tem essa barra de tarefas com vários programas dessa plataforma. A gente vai usar o EdPCR para fazer as contas, né, para fazer os cálculos. E temos aqui duas opções para poder analisar os nossos, tanto dado calculado, quanto preparar os nossos sets de pontos de background para fazer a conta. Mas o primeiro passo é ajeitar o arquivo de dados. Então, isso aqui foi uma medida realizada no equipamento da Panalytical, tá? Que sai com formato XRD-ML, e eu converti para XY. Mas quando a gente está lidando com o FullProf, ele entende melhor, né, para ler arquivos .dat. E outra coisa é que ele só lê o arquivo a partir da 7ª linha. Então a gente pula aqui 7 linhas e vou guardar como .dat. Feito isso, agora eu preciso preparar os pontos de background do meu arquivo para incluir isso no PCR, tá? Então, eu vou mostrar primeiro como é feito o implot-R e depois como é feito no implot-R 2006. No implot-R, a gente vem aqui na pastinha, abre o nosso arquivo, tá? Tem várias opções, eu poderia, por exemplo, importar direto um arquivo de medida do equipamento da Panalytical, por exemplo, ou da Rigaco, mas o meu arquivo já está no formato XY e eu vou OK. Então, vou selecionar meu arquivo. Esse é o meu difratograma. Eu já sei de antemão que isso é uma estrutura cúbica. E para fazer o background aqui, eu venho em Point Selection e faço Automatic Background. O threshold eu gosto de usar 0.5 por causa de ter picos muito largos e 10 interações. Se eu tiver um dado muito ruidoso, eu também posso dizer aqui que ele tem um noise data para ajudar ele a calcular. Então, ele fez aqui os meus pontos de background. Tá aqui a lista dos pontos. Então, ele gerou 78 pontos de background. É importante ver o número de pontos, porque no PCR ele só aceita até 100 pontos, tá? Então, esse é o nosso arquivo com os pontos, e aqui, né, a gente consegue visualizar como que ele setou isso aqui. Por exemplo, eu não gostei que ele não pegou um pouco mais para cá, então eu venho aqui em Point Selections, Add, né, e adicionar picos, ou eu posso remover picos, tá? Então eu vou adicionar um ponto aqui. Aí ele vai incluir isso no meu ponto de background. Então ele recalculou aqui, incluindo esses picos. Quando eu clico com o botão direito, o zoom, ele dá o zoom out. Então aqui olhando esse daqui, por exemplo, eu não gostei desse ponto aqui. Então eu venho em Point Selections, Remove. E removo esse ponto. Tá? Então essa é uma forma de calcular o background, né? Depois que eu seleciono, ele recalcula o meu set de dados. Aqui é a mesma coisa, eu quero deletar esse ponto. E ele vai recalcular para mim. Estou satisfeita com o meu background? Eu venho aqui em Point Selections e Save Background Points. Sim. E eu salvo na mesma pasta. Alto, vou botar o implot R1, tá? Guardar. Ok. E aí você pode editar esses pontos, tá? Aí ele vai abrir o arquivo de dados aqui e você pode vir ajustando esses pontos também. Outra forma de calcular, né? Já salvei, então vou fechar aqui. Outra forma é usando o implot-R 2006, que eu particularmente prefiro, mas isso aí vai de cada usuário, né? Então vou fazer a mesma coisa, vou abrir aqui o meu arquivo. Então a gente
puxa o arquivo primeiro e depois diz qual é o formato dele. Então eu vou colocar aqui XY. Beleza. Então você vê que dá para ver que é uma interface diferente, né? Ele é branquinho, ele tem outros botões. Mas numa outra oportunidade eu falo sobre todas as opções do Implot. Para calcular o background aqui nesse Implot R 2006, a gente vem em Calculations, Background, e habilita para o cálculo de background, Enable. Então vem em Background, e aqui ele tem a opção de Auto Detection, Clear All, né, para remover todos os pontos, Insert, Delete e salvar os pontos de background. Então eu venho aqui em Auto Detection também, botar 10, 0.5, e ele vai calcular. Então veja que como eu usei a mesma definição para o threshold e o número de interações, os pontos ficaram muito parecidos, né? A posição dos pontos que ele colocou ficaram muito parecidos. Mas agora, por exemplo, eu quero eliminar esse ponto. Eu venho em Calculations, Background, Delete Point. Pronto. A diferença dele para o outro Implot é que quando eu adiciono, agora eu vou adicionar um ponto. Se eu adicionar um ponto aqui, ele automaticamente já me mostra como vai ficar a curva. Ele não precisa recalcular. Então, eu vou colocar esse outro aqui. Então, eu prefiro fazer edição de pontos de background aqui, porque eu consigo visualizar na hora que eu insiro o meu ponto como ele vai ficar. Então, fica mais fácil de eu editar esses pontos. Por isso que vai do usuário. Então, por exemplo, eu quero remover esse. Ops. Quero remover esse. Então, vem delete, delete, delete. Tá? E aí, para salvar, save background. E aí eu salvo na minha pasta. Tá aqui o Implot R 2006. Então, gerei meu ponto de background e eu já estou pronta para começar o meu arquivo PCR. Eu vou deixar o Implot R aberto para o caso de eu precisar, durante o meu cálculo, se eu ver que tem algum ponto que não está muito bom, eu posso vir aqui, editar ele e importar novamente o meu arquivo de background para ver se melhora o meu refinamento. Então, vou minimizar. E agora a gente vai para o EdPCR. Então, a gente vem aqui no Run EdPCR. E ele vai estar assim, sem nenhum desses botões aqui de ações da lateral ativos. Para ativar, a gente tem que vir aqui em New Data. E aí ele ativou as opções aqui em cima para mim e aqui da lateral. Eu vou mostrar para vocês como criar o próprio PCR do zero, tá? Mas você também tem a opção de usar um arquivo de dados, que isso eu vou fazer num próximo vídeo. Eu vou ensinar como puxar arquivos CIF, né, que é Crystallographic Information File, do banco de dados de CSD, para que a gente consiga também gerar o nosso PCR. Então, é muito intuitivo os passos que tem que ser feitos aqui nesse PCR. Ele é de cima para baixo. Você vai começar pelos primeiros pontos e depois todas as outras informações você vai nos passos seguintes. Então, a gente começa aqui pelo General e a gente vai dar um título para o nosso trabalho. Então, eu vou botar aqui níquel 2, manganês, estanho, que é o material que eu estou trabalhando. E aí você tem a opção aqui dos tipos de cálculo que você vai realizar, né? O refinamento de fração de pó, que é o que a gente vai fazer. Você pode fazer de monocristais, né, ou de data de intensidade integrada, fazer simulação de annealing, né, mas a gente aqui vai usar essa primeira opção e eu gosto sempre de ativar aqui a opção de otimização, dependendo do trabalho que eu vou realizar. Ok? E vou agora para a opção Patterns. Aqui eu vou informar qual é o formato do meu arquivo. Eu posso inserir até 5 padrões e ele consegue fazer o refinamento de até 5 padrões em sequência, mas isso também vai ser um assunto para outro vídeo. Então eu vou adicionar um tipo de arquivo só, então eu venho aqui, adiciono e data file pick shape. Aqui eu vou informar qual é o formato do meu arquivo, né, XY. Eu poderia também aqui vir no browser e já
colocar o meu arquivo aqui, mas de qualquer maneira eu teria que dizer para ele se é x, y, sigma ou se é free format. Em Refinement Simulation, ele vai estar por default em Pattern Calculation. Isso aqui a gente usa quando a gente quer calcular teoricamente, né, como vai ser o nosso difratograma, e quando a gente vai fazer cálculos em cima de um padrão experimental, a gente vem aqui para esse X-Ray, tá? Tem a opção de fazer refinamento de medidas de difração de neutro, time of flight, tanto time of flight quanto de difração, tá? Aqui a gente informa qual é a fonte utilizada, então, como eu usei uma fonte de cobre, eu coloco aqui cobre, mas eu poderia ter usado, por exemplo, uma fonte de cobalto, e ele automaticamente vai mudar aqui o comprimento de onda. Tá? Então, vou botar aqui o cobre. Se eu tivesse feito, por exemplo, uma medida de síncrotron, eu viria aqui em User Defined e alteraria aqui qual é o valor, por exemplo, 0.001. Né? Poderia aqui alterar o valor. Então, vou deixar aqui o cobre. E aqui a gente diz o formato do pico. No geral, eu uso sempre a opção, né? Aqui tem as opções. Tem todas as opções, eu uso geralmente a opção pseudovoid com divergência assimétrica. Tá? E aqui a gente pode dizer se a variável do nosso dado é em energia ou se é em time of flight. E qual é o range, né, do ângulo mínimo, do ângulo máximo e o passo com que foi medido. Também posso alterar isso. Mas isso aqui está tudo dentro do meu parâmetro de medida, né? Foi um passo de 0.02. Ok. A gente tem que dizer também para o software qual é o tipo de background que a gente vai utilizar. A gente pode usar um coeficiente polinomial com 6, com 12, debye like. Eu uso, geralmente, como a gente criou um dado de background, a interpolação linear de pontos refináveis. Tá? Então, ok. Se eu precisar excluir alguma região para fazer a conta, por exemplo, às vezes a gente faz uma medida a partir de um ângulo muito baixo, e aí não tem nenhum pico ali que você queira incluir no seu cálculo, você coloca aqui, né? Vamos supor de 10 até 20. E aí ele não vai considerar essa região para a conta dele. Mas como eu não tenho nada para excluir, eu vou dar um ok. Essa parte da geometria é quando a gente coloca as informações de correção do equipamento. Por exemplo, posso colocar aqui a largura, meia altura e botar um arquivo de uma medida de um silício padrão, por exemplo, que eu não tenho aqui Lab 6, IRF, né, o hexaboreto de lantânio, e incluir aqui. E ele vai levar isso em consideração. E vai fazer aqui as correções, mas a gente, para manter a simplicidade, eu vou manter o none, tá? Ok. E fatores de espalhamento, que a gente também não vai alterar nada aqui, porque a gente está usando um equipamento de laboratório comum. Ok. Pronto, segundo passo. Agora o terceiro é incluir a nossa fase, né? Então aqui eu posso incluir quantas fases eu tenho na minha amostra. Nessa amostra, pelo difratograma, eu vou ter uma fase só, tá? Que é a cúbica. Então vem aqui e coloco fase cúbica. Se eu tivesse mais fases, né? Dou ok aqui, eu adiciono mais uma fase e aqui eu coloco, né? Outra fase. E dou ok, e quando eu abrir aqui o Phases, eu vou conseguir editar todas as fases que eu incluí aqui. Mas a inclusão de fases, refinamento com mais de uma fase, eu vou ensinar também em um outro vídeo. Bom, aqui a gente diz qual é o tipo de cálculo que a gente vai realizar. Então a gente tem aqui cálculo estrutural, cálculo magnético, né, quando usa dados com interação magnética, profile matching, que é o que a gente vai usar para o Lebile, porque ele só vai levar em consideração o perfil de difração da estrutura, né, e ele tem aqui profile matching with constant scale factor ou com intensidade relativa. A diferença desses dois é que esse aqui não vai variar o fator de escala, ele vai considerar constante, e esse aqui ele já vai levar em consideração qual é o peso da escala. Então, geralmente, quando termina um cálculo de constante scale factor, a gente pode fazer um de relative intensities antes de fazer o Ricciardo. E aqui tem outras opções, né? Nuclear e magnético,
commensurate, single crystal, mas a gente vai usar essa opção aqui de Profile Matching with Constant Scale Factor. Então, Contribution to Pattern, né? A gente vai dizer o que está contribuindo para o nosso padrão de fração. Então, por default, ele vai estar aqui também dizendo que o tipo vai ser cálculo teórico, mas não é, a gente quer que ele calcule um raio-x. O formato do pico, né? Eu gosto de usar o pseudovoid com divergência assimétrica. E aqui na intensidade, né, eu tenho a opção de ter um arquivo do tipo HKL para gerar as posições dos meus picos, né? Mas a gente vai usar o mais simples, que é o Automatically Generated from the Space Group Symbol. Ok. E aqui a gente vai indicar a simetria. Então, é uma cúbica do tipo Fm menos 3m. E quando eu dou o tab, ele já entende, tá? Então, ele vai gerar automaticamente aqui pelo símbolo. Ou eu poderia colocar um número, 225. E ele também vai ler aqui minha simetria, né? Como Fm menos 3m. E às vezes, se ele não entender, né? Porque tem que ter sempre um espaço entre os símbolos. Mas se eu tenho, por exemplo, P21, que é o 2/1 pequeno, ele vai ler como tem que botar junto. Se não conseguir, colocando o símbolo, coloca o número do grupo espacial. Então, ok. Definimos todas as contribuições da fase, né, para o nosso difratograma, ok. E agora, refinamento, refine. Ciclos de refinamento. Eu gosto de usar 15, que é um número ok, não é muito grande, nem é muito pequeno, e é o suficiente para eu ver as variações do meu cálculo. Critério de convergência, eu também não uso nenhum, tá? Mas aqui você pode setar, se por exemplo, se o Q quadrado começa a crescer, ele para, tá? Eu uso none. Aqui a gente vai dizer qual é o que ele vai pesar para o cálculo, né? Se vai ser mínimos quadrados, maximum likelihood, unit weights. A gente, por default, vai sempre usar os mínimos quadrados. O background, né? Ele vai aparecer aqui para mim um conjunto de pontos, porque eu botei o modo de interpolação. E eu venho aqui em Import from Background File. E vou pegar esse aqui do Implot R 2006. Ok. Aqui eu tenho as opções do instrumento, né, que é o zero, o displacement, a transparência e correções de coeficiente do comprimento de onda. O zero, ele às vezes pode ajudar a ajustar o seu pico principal, tanto quanto o displacement. Mas para os nossos dados, eu não vou usar nenhum desses parâmetros para variar, tá? E aqui, por último, para fazer as contas, né, a gente tem aqui a opção de microabsorção, microestrutura, outros parâmetros, vetores de propagação, shift no HKL, mas a gente vai só usar aqui as opções do profile, em que eu tenho a escala, o fator de escala, o fator térmico, né, overall B factor, os parâmetros de rede, A, B, C, alfa, beta e gama, e os parâmetros da largura meia altura, né? O VW e o IG da pseudovoid, o eta 0 e o x, que são os parâmetros que vão pesar a proporção de cada uma das curvas estatísticas que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui o parâmetro de rede, que é 6,59. E os ângulos, como é uma cúbica, 90, 90. Ok. Eu dou ok. Aqui eu tenho o constraint, mas como eu ainda não coloquei nenhum parâmetro para refinar, ele não vai me deixar mexer aqui. Aqui também eu posso colocar limitações em parâmetros que eu vá usar, mas a gente também não vai utilizar nenhuma dessas opções. E os arquivos de output, né?
Eu posso, por exemplo, salvar em Crystallographic Information File, que é o arquivo que a gente pode usar para o PCR. E outra opção também que é importante a gente colocar no nosso arquivo de saída é o simular. Ele pode simular, por exemplo, e a gente inclui aqui. E o Analysis of the Goodness of the Refinement, que isso é importante quando a gente faz com mais de uma fase, faz cálculo com mais de uma fase. Ele consegue, pela integração relativa dos picos de cada fase, dizer qual é a proporção de cada uma delas. Aqui também a gente pode pedir para ele incluir outros arquivos, por exemplo, se eu refinar o meu background, eu posso pedir para ele fazer um arquivo separado do meu background. Fatores de estrutura que você possa usar em outros softwares, mas a gente também não vai usar nenhum desses. Ok. Agora que a gente já setou todos os parâmetros, a gente vai poder começar a calcular. Então eu preciso salvar esse PCR, Save As. E eu vou salvar na mesma pasta do meu arquivo de dados, com o mesmo nome do meu arquivo de dados. Quando eu faço isso, por isso que é importante que o arquivo esteja em .dat, quando eu faço isso, né, que já está salvo, eu venho aqui em Run Full Prof Program e ele automaticamente já vai puxar o meu arquivo de dados e começar a calcular. Então ele fez um primeiro ciclo aqui, eu não botei nenhum parâmetro para variar, né, eu só defini os parâmetros iniciais. Então ele não fez os 15 ciclos, né, só fez 15 ciclos. Um Qi quadrado de 317, né, que é um Qi quadrado bem alto, né? O nosso Qi quadrado tem que estar ali abaixo de 10, né, para a gente ter uma boa conta. Então, como ele não tem mais nenhum cálculo para fazer, eu fecho. Ele pergunta se quer que faça o reload do arquivo PCR e a gente coloca que sim. Quando eu volto lá na minha pasta, ele criou vários arquivos para mim. Né? Então a gente tem aqui nosso dado XY, DAT e os de background que já estavam aqui. Ele gerou também um arquivo XY dos meus pontos de background. Um arquivo out, em que aqui a gente vai ter todas as informações das nossas contas realizadas, operações de simetria, parâmetros de rede, parâmetros de bom refinamento, o próprio PCR e esse outro arquivo que tem a extensão PRF, que ele abre no WinPlotR. Já com o nosso cálculo, a diferença e os planos de difração de Bragg. Eu posso aqui em text pedir para ele escrever quais são os índices de reflexão ou a posição, tá? E ele escreve para mim quais são os índices de reflexão. Eu posso exportar como um arquivo XY ou multicolumn para abrir isso em outro arquivo de geração de gráfico, mas isso também eu vou fazer em outro vídeo. E ele gera um arquivo .sum, que ele é um resumo do ponto .out. Então eu geralmente olho sempre para esse arquivo porque ele é mais fácil da gente ver os parâmetros, né? Por exemplo, aqui o Reliability Factors e, por exemplo, o volume da célula unitária, eles já estão bem aqui na nossa cara, então não precisa ficar procurando muito por informações aqui. Então esses são arquivos que ele vai gerar automaticamente, né? O arquivo HKL, que tem os índices de Miller e as posições dos picos, das reflexões, né, desses picos. Voltando ao PCR. Eu fiz o meu primeiro refinamento, sem variar nenhum parâmetro, e agora eu preciso variar os meus parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente varia é o parâmetro de rede, ABC, ok. E aí ele já começa a ajustar aqui a posição do pico principal. Ele já está andando. E nisso, conforme ele vai fazendo os ciclos,
eu vou sempre observando meus valores de Q quadrado que ele está diminuindo. E sempre olho aqui também se ele está me dando a informação de normal end, final calculations and writing. Para ver se ele não está tendo nenhum problema em fazer essa conta ou algum erro. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Bom, depois de muitos ciclos, né, que eu várias vezes aqui clicando em Run, eu consegui um Q quadrado de 78 e ele, conforme eu estou rodando, ele está aumentando. Então, isso significa que o software já não está também mais conseguindo calcular nem melhorar essa conta aqui. Então, eu fecho e vou botar mais parâmetros para variar. Os parâmetros UVW, né, eu não costumo botar os três para variar juntos de uma vez. Eu vou botando sempre um por um, né? E depois que eu vejo que eles estão mais ou menos ok, eu consigo variar os três sem ter muitos problemas. Então, eu vou botar o W para variar junto com os parâmetros de rede. E isso já fez com que o meu quadrado diminuísse para cerca de 4. Ele não completou os 15 ciclos, então isso significa que ele não tem mais nada para calcular aqui. Eu fecho. E aí eu vou, né, variando um por um. E por último, eu vou botar para variar o meu x. É possível variar outros parâmetros, né? Como, por exemplo, o IG e o eta zero. Mas eu, no geral, o IG é a última coisa que eu coloco para refinar. E depois que eu estou satisfeita, né? Eu coloco todos os meus parâmetros para variar. E uma vez que eu consigo variar todos os meus parâmetros de uma vez, sem que haja muito problema, isso significa que eu tenho um bom refinamento. É importante também entender que esse fator de temperatura, ele geralmente não é refinável. Só quando a gente faz realmente medidas com temperaturas muito altas, que isso vai influenciar mais a nossa medida. Mas, no geral, esse parâmetro não é variado. O eta zero, ele começa sendo zero, mas para alguns difratogramas, eu às vezes uso 0,5 e vou variando ele para ver como é que vai ficando minha conta. Mas para um primeiro momento, para quem está aprendendo, os parâmetros a serem variados são os parâmetros de rede, o UVW e o X. E assim você já consegue fazer um refinamento do tipo Lebesgue.